Canal Preto CFC no YouTube para a terceira e última parte da entrevista exclusiva que eu fiz com Vinícius Pinotti, conselheiro do São Paulo e virtual candidato à presidência, na Rádio Bandeirantes no dia 28 de dezembro, antes da virada do ano, sobre a crise no São Paulo. Vamos ouvir a terceira e última parte da entrevista com Vinícius Pinotti, exclusiva na Rádio Bandeirantes, sobre o momento do São Paulo. O Pinotti, o Márcio Carlomagno, que é o superintendente, CEO do São Paulo, superintendente, dá para usar esses dois termos aí, quase nunca falou com a imprensa, pouca gente sabe quem ele é. O conselheiro Médicis, que nos deu entrevista aqui, disse que ele é uma figura decorativa que não sabe nada, né? E ele pode ser um candidato à presidência se ainda o Casares conseguir sobreviver ao pedido de impeachment. O que você acha dele, hein? Você acha que ele é competente para estar no São Paulo ou ele é apenas um boneco a favor da atual diretoria? Eu não tenho detalhe, de verdade, eu não tenho detalhe. Eu acho que ele pode ser uma pessoa bem intencionada, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem de número e realidade. Os nossos números são horrorosos, os nossos resultados são horrorosos. Então, volta naquilo que eu falei. Como é que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas para dar certo? Eu não consigo enxergar esse caminho. Então, quanto ao Márcio, eu não sei bem, de verdade, o quanto ele tem de autonomia, o quanto ele não tem de autonomia, qual é a participação dele exatamente ali dentro. Eu sei que ele é o superintendente, CEO, seja qual for aí, mas eu não posso fazer aqui nenhum juízo de valor, porque eu não sei até que ponto, o Márcio, agora, pouco tempo atrás, influência no futebol, ele já tinha antes, não tinha, não sei. Ele tem influência só nas finanças, não sei. Ele tem influência no RH, eu não sei. Então, se o conselheiro Médici, que eu respeito muito, citou isso, ele tem informação, eu não tenho. Então, eu não posso dizer, eu não posso chegar aqui, a culpa é do Márcio em tal coisa, ou a culpa não é do Márcio. Eu não posso cravar nada aqui. O que eu posso dizer é que as coisas estão ruins e precisam melhorar. Isso aí é óbvio. E em qualquer lugar do mundo, aí eu volto a dizer ali algo que você puxou para uma empresa, você tem que ter meta, tem que entregar resultado, e isso está na conta de qualquer um, está na conta do CEO, está na conta do marketing, do futebol ali, pensando no São Paulo, até do jurídico, cara. Você precisa ter uma meta e ser cobrada, não atingiu, acabou. Então o que eu tenho é isso, então o que está sendo trabalho, está sendo feito é ruim, é muito ruim. Você, só para esclarecer, para quem não conhece a história, estou falando com o Vinícius Pinotti, você ajudou na contratação do argentino Centurion, na gestão do Carlos Miguel Edar, com o seu Ataíde Gil Guerreiro como vice de futebol. Um abraço para o seu Ataíde Gil Guerreiro, é um cara que eu gosto muito e lamento que ele não esteja no São Paulo atualmente. Aí eu queria te ouvir, você faria a mesma coisa hoje no São Paulo? Se alguém te pedisse para você ajudar na contratação de um atleta, você repetiria o teu gesto? O Pretzel, qualquer pessoa que assumir o São Paulo vai ter que trazer dinheiro novo para dentro do clube. Eu não pretendo tirar dinheiro do bolso para fazer algo no São Paulo, porém, a gente tem aí uma certa influência, uma certa história aí no mercado. Eu conheço pessoas importantes e que eu com certeza traria dinheiro novo para São Paulo, mas dentro de diversas condições. O São Paulo hoje precisa de um projeto focado na questão financeira. O São Paulo está numa crise financeira violenta. Então você precisa montar um comitê de crise, trabalhar a dívida do São Paulo e trazer dinheiro novo para tentar reestruturar e dar fôlego para o São Paulo sobreviver. Hoje o São Paulo, todo mês, ele começa no primeiro dia já num negativo gigante, por conta do custo da dívida, só de juros que a gente paga. Então, qualquer um que assumir lá vai ter que trazer dinheiro novo. E não é novos empréstimos a custo gigante, isso não resolve o problema do São Paulo. Nós precisamos de uma recuperação operacional dentro do São Paulo. Trazer essa dívida para a mesa, para discussão, pessoas importantes, com massa crítica, tá? Seja de dentro do São Paulo ou não. O que eu garanto é que eu tenho condições de trazer à mesa caras muito importantes e muito grandes do mercado, são paulinos,
que me procuraram, eu já tenho conhecimento de mercado deles, mas nesse momento dessa crise, muitas pessoas de algumas instituições financeiras, inclusive, que eu tenho a relação pessoal do meu family office, me procuraram, falaram, cara, o que está acontecendo? Vamos lá, vai lá, vamos conversar. Então, hoje o que a gente precisa é, resumindo, dinheiro novo, receita nova, redução de despesa, tratamento da dívida. E para tratar essa dívida não é fácil. Não tem uma única solução, não tem uma única pessoa que possa fazer isso. Tem que trazer à mesa muita gente importante, gente que vem para contribuir. Da onde vai vir o dinheiro? Isso a gente vai ter que achar. Faz parte do desafio, meu. Quem quiser assumir isso aí, já está dado, meu amigo. Vai ter que aumentar a receita recorrente do clube. Agora, quando eu tirar do bolso, eu posso ajudar com a minha credibilidade, eu posso ajudar com isso. Agora, não é plano tirar, e eu acho que, de verdade, os clubes não podem ficar dependentes de pessoas físicas. Os clubes têm que ficar dependentes da capacidade dessas pessoas. Elas não podem ser refém de ninguém. O São Paulo não tem dono. São Paulo não é meu, não é do conselheiro, não é do sócio. São Paulo é de todo mundo. São Paulo é de 20 milhões de pessoas. Então, a ideia não é assumir presidência para ficar colocando dinheiro e depois ficar refém lá e ficar ameaçando que se sair o clube se arrebenta. E não é o que eu penso. Eu penso numa recuperação do São Paulo sustentável, seja eu ou qualquer outro. E se for a minha pessoa, eu quero deixar um legado que aquilo, se continuarem, seja qual for o presidente, ele vai continuar num ciclo virtuoso, entendeu? Então eu sou contra a dependência. Eu não quero o São Paulo para mim, entendeu? Eu quero o São Paulo campeão sem dívida. Esse é o meu objetivo. Mas quando alguém te aponta como o Paulo Nobre do São Paulo, o cara que salvou o Palmeiras e você salvaria o São Paulo, você se sente envaidecido ou você acha que isso é uma ficção? Olha, eu admiro o que o Paulo fez no Palmeiras, tá? Porque, assim, muita gente também acha que o Paulo só colocou dinheiro lá. E isso não é verdade. Eu não tenho proximidade com o Paulo Nobre, pessoalmente, mas eu conheço muita gente que o conhece profundamente. Eu tive poucos contatos, mas nunca tive. Mas eu sei o que aconteceu ali. O Paulo Nobre, é claro que o recurso que ele pôs ajuda muito. Mas o Paulo Nobre, ele implantou uma nova cultura dentro do Palmeiras, que bem ou mal vem até hoje, né? Ele fez muitas mudanças estruturais no Palmeiras. Ele trouxe profissionais para certas áreas, como financeiro e marketing, de primeira linha, entendeu? Então, quando me comparam ao Paulo Nobre, eu não gosto, porque eu não gosto do rival. Então eu não quero que me compare. Eu sou o Vinícius Pinotti de São Paulo, não quero ficar comparado por ninguém. E nem sei se vai ser essa caminhada, não sei, de verdade. Então, nesse ponto aí, brincando como torcedor, não. Mas no ponto de gestão e algumas mudanças que o Paulo fez, bate exatamente com o que eu penso, entendeu? O Paulo mudou a relação da gestão com a política do Palmeiras. Só que deram espaço para ele. É claro que o cheque ajuda, óbvio que ajuda. Mas o Paulo não foi só dinheiro. Ele fez muita coisa, ele soube usar o dinheiro e tal. E esse dinheiro novo, repito, ele vai ter que vir, não tem jeito, entendeu? Então, como conceito, pode me chamar de novo Paulo Nobre, não tem problema nenhum, não. Não me incomodo, não, porque o que o São Paulo precisa fazer são coisas que ele fez lá também. Interessante. Só pra gente fechar, já daqui a pouco tu pode te manifestar também se faltar alguma coisa, que eu acho que a entrevista tá muito boa. Nesse domingo, dia 28 de dezembro, você tá indo pra Dubai pra passar o Réveillon. Eu quero te perguntar sobre futebol. Eu sei que você gosta de futebol. Eu repito, pra quem não lembra, você ajudou na contratação do argentino Centurion, mesmo que ele não tenha dado certo, na época era considerado um reforço muito bom. O que você achou da passagem do Carlos Belmonte como diretor de futebol? Como que você vê o Muricy Ramalho hoje, a atividade dele também no departamento de futebol? E se você manteria um executivo como o Rui Costa ou se você acha que o trabalho dele não é bom? Bom, só elucidando essa questão de Centurião e tal, 10 anos depois, vamos voltar no assunto, mas em nenhum momento eu apontei o Centurião como reforço. Não fui eu que escolhi o jogador, não fui eu que negociei, não fui eu que fiz nada desse sentido.
o São Paulo foi e contratou o Centurion. Então isso foi um pedido do técnico na época. O São Paulo tinha perdido o Dudu, trazendo os fatos agora, tinha perdido o Dudu, precisava de um jogador de lado. O Centurion era um sucesso, campeão argentino. Ele era quase unanimidade na imprensa argentina, na rede social, tal, não sei o quê. Tanto que eu virei quase celebridade naquele momento, sem querer. Meu objetivo era só ajudar o clube que eu amo. Nem queria aquilo, e acabou também indo pelo lado bom para mim. Mas só para deixar muito claro, pro bem ou pro mal, tá? Não, sim. Dado certo, só para que isso fique bem claro. Quanto à diretoria de futebol, eles têm o mérito deles de a gente ter sido campeão da Copa do Brasil, isso ninguém tira, tá? A gente ganhou um título que não tinha, e o Paulista. Agora, a minha opinião sobre a gestão, ela é ruim. Ela é ruim, porque a gente tem que lembrar aqui também que teve clube aí que quebrou e tinha ganho título, né? Então, guardando as devidas proporções, o São Paulo é muito maior do que alguns clubes aí que quebraram, muito maior, mas, às vezes, o título, por si só, ele não pode contar a história. Mas a gente tem que reconhecer, fizeram um bom trabalho ali, a gente teve times aí competitivos e tal, só que a gente gastou mais do que deveria. Então, eu não tenho... A minha avaliação é uma avaliação com a cabeça que eu tenho, que é de empresa. Se um executivo entrega periodicamente um resultado ruim, ele, naturalmente, eu acredito que ele não sirva para a instituição. É simples assim. E aí não estou falando do Belmonte, porque o Belmonte ele é conselheiro também, tá? Ele também faz parte, óbvio, da gestão, tudo, mas eu não estou aqui, de antemão, falando que não gosto, não quero. Sempre tive uma ótima relação com o Carlos Belmonte, uma pessoa muito agradável, e que eu não vou entrar aqui na questão pessoal, nada, mas é uma opinião que eu tenho. O resultado não foi bom, e reconheço que, em parte, foi feito um grande trabalho ali, porque ganhar um título desse não é fácil. Mas todo teu projeto é contrário ao que ele pensa, né? Ele deixou claro aqui na Rádio Bandeirantes que, para ele, mesmo que não tenha dinheiro, é preciso investir no futebol. Então, isso eu discordo. E a questão não é investir no futebol. A questão é um passo atrás disso. O que o São Paulo precisa hoje é se perguntar e achar soluções. Como faço para reduzir a minha dívida e aumentar a minha capacidade de investimento? Aí você entra naquele discurso dele. Aí vale. Agora, como é que você vai continuar investindo no futebol com dinheiro alavancado em banco, com dinheiro caríssimo, com custo da dívida violento, que nem ganhando o prêmio de uma Copa do Brasil a gente conseguiu dar o superávit? Então, o que precisa ser discutido é um passo atrás do que ele fala. Como voltar a ter capacidade, a ter fôlego para investir. Aí, daí para frente, eu concordo com ele. Que você tem que investir, você tem que fazer a roda girar, você tem prêmios importantes. Mas para fazer isso, você precisa estar equilibrado financeiramente. Você precisa ter uma dívida controlada. Você precisa voltar a ter capacidade de investimento. São Paulo hoje não tem capacidade de investimento. Aí vai ficando para trás. E a gente precisa mudar. Você venderia os meninos que foram vendidos a preço de banana só para pagar salário? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu entendo que o São Paulo precisava de recurso. Isso eu sou frontalmente contra. Acho que foi vendido barato. Não é que eu não venderia. Eu entendo o negócio. Eu sei que os empresários nessa hora também enfiam a faca no pescoço. É uma baita sacanagem. Não estou falando que ninguém fez coisa errada, mas assim, exploram. A partir do momento que o São Paulo expõe sua situação financeira, ele é explorado, né? Vão lá, qualquer coisa aceita. Mas eu teria tido um pouco mais de... É que eu não tenho detalhes, entendeu? Eu não sei se o São Paulo tinha uma conta para pagar na semana seguinte, que tinha um transfer ban vindo, não sei. Mas eu não venderia por esse valor. Acho que foi vendido tudo muito mal. Foi mal vendido. Essa é uma opinião minha, que quem me conhece sabe. Eu achei um absurdo. Todos nós. E, aliás, o São Paulo nunca tinha tido transfer bus na sua história. Teve 2 na gestão Casares. Um por um valor irrisório, $300 mil na contratação do Bobadilha, e outro no pagamento de comissão do empresário do Caleri, Adrien Cuoco.
na faixa de $1 milhão e pouco, né? É boa comissão, hein? Grande, né? Os empresários hoje dominam o futebol, aceitos também, né? Pela situação de mercado e dos clubes também. Meu caro Vinícius Pinotti, sempre um prazer te ouvir. Para mim tá claro que você vai ser candidato à presidência, essa é uma opinião pessoal, mas até pelo tom da entrevista e pelo teu conteúdo, por todas as tuas ideias, eu imagino que seja um projeto pessoal. Essa é a minha opinião, não que eu seja o dono da verdade. Mas quero te agradecer pela entrevista, né? O espaço também para a situação está sempre aberto. O presidente Casares, 5 anos sem nos dar entrevista. O espaço está aberto para ele aqui, assim como para outros integrantes da diretoria. Daqui a pouco eu vou entrevistar o Dedé, o diretor do Clube Social, que é uma figura polêmica para muita gente dentro de São Paulo. Vinícius Pinotti, alguma coisa a mais a dizer? Você acha que faltou alguma coisa? Fique à vontade. Não, eu sou uma pessoa doente pelo São Paulo, apaixonado, então eu às vezes até falo demais quando o assunto é São Paulo. Eu acho que eu espero ter esclarecido aí tudo. Estou sempre à disposição. E que fique bem claro, aí você falou que está o espaço aberto à situação, mas não, eu sou da situação, eu não faço parte dos 40 ali da oposição. Eu estou politicamente hoje tentando fazer com que a gente mude o São Paulo pela situação, tá? Tem gente boa ali na situação, então assim, não é que eu estou aqui falando pela oposição, ou que eu tenha Mas eu não te defini assim, eu não te defini assim, não. Eu apenas fiz menção a quem quiser dar entrevista, apenas isso. Não, mas eu te agradeço, Preto, você sabe aí que o caminho aqui é aberto. Faltou uma, faltou uma, não posso deixar de... A outra entrevista que tu deste para mim e pro Capelanes aqui, tu falaste que o São Paulo não tinha preço, que o preço era imensurável para uma SAF, uma possível SAF. Você continua com essa visão da sangria que está passando o São Paulo, ou você acha que o São Paulo não tem preço? Ele é muito mais valioso que todas as SAFs que tem no Brasil hoje? Eu não vou cravar aqui. As que existem, as que hoje são SAFs, eu não tenho dúvida nenhuma que São Paulo vale muito mais. A questão é a seguinte, você não negocia um ativo quando ele está no seu mínimo valor histórico, amassado. Então, o que acontece? O São Paulo não está preparado para virar SAF. O São Paulo está amassado. É um ativo que vale muito mais. Então, eu acredito em uma recuperação operacional do São Paulo para que, em breve, no futuro, a gente passe a discutir um modelo SAF, aí vai se olhar investidor, vai se olhar um monte de coisa, mas de um ativo que tenha mais valor. Você vai negociar quanto São Paulo vale com essa dívida, do jeito que está e tudo mais. Não é, você pega e resolve vender no pior momento histórico, e isso eu sou contra. Então, eu continuo achando que o valor de São Paulo é alto, é grande, o São Paulo tem patrimônio, o São Paulo é uma marca forte, o São Paulo é um gerador de caixa, desde que esteja bem trabalhado. O São Paulo tem um potencial de geração de caixa violento. Então, eu não posso ser a favor de vender o São Paulo por qualquer coisa, de jeito nenhum, sou contra. Eu ainda acredito na recuperação operacional e não quero ser repetitivo. A gente precisa mudar a estrutura. Se não mudar, aí vai acabar tudo. Aí vai acabar virando uma dívida impagável na mão de qualquer um aí que colocar qualquer coisa, põe a dívida lá na SAF, limpa o futebol, mas não é isso que eu acredito. Eu acredito que o São Paulo tem que ser dos São Paulinos. E eu ainda tem um caminho para isso, entendeu? Então, vale muito mais do que tem aí no mercado. A gente não pode vender o ativo no pior valor da história. Então, vamos recuperar o São Paulo e aí sim, pensa-se numa estrutura diferente, sei lá, numa abertura de capital e tal. A gente precisa modernizar, isso eu sou super a favor. Mas não exatamente agora. Você vai negociar o São Paulo por que valor? Para jogar fora? Não, eu ainda acredito na recuperação operacional com um grupo forte trabalhando. Ninguém sozinho vai salvar o São Paulo. Eu quero te agradecer, um bom ano para ti, um feliz ano novo e que você consiga realmente trazer novidades ao São Paulo de tudo que tu disseste na entrevista e que o São Paulo respire democracia e principalmente volte a ser o São Paulo Futebol Clube em 2026. Obrigado pela entrevista e um grande abraço, Vinícius Pinotti. Perfeito, Précio. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês.
Feliz ano novo a todos, um 2026 aí com muita saúde e paz. E nação São Paulina, se Deus quiser, nós vamos voltar. Vamos com calma, paciência, que a gente vai chegar lá. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Aí está, você acompanhou o Vinícius Pinotti na última parte da entrevista que eu fiz com ele, exclusiva na Rádio Bandeirantes. Será candidato à presidência? Provavelmente. Ele disse que não é oposição, mas vai buscar apoio da oposição para tentar ganhar a eleição no final do ano ou, no caso de haver o impeachment do Casares, talvez ainda no ano de 2026. Vamos aguardar tudo que vai acontecer no São Paulo, mas a crise institucional é muito grande e Júlio Casares hoje está na berlinda. Contratou um grande advogado para se defender, sendo que não deu nenhuma entrevista ainda sobre as acusações contra a sua gestão. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.